No item 3, uma coisa mais simples, né? Não tem esse negócio de particípio, do verbo utilizado de maneira incorreta, já está bem direto. Ele diz assim: o objetivo principal da interrogação do professor não é obter uma resposta do aluno. Você vê que é praticamente uma pergunta retórica, né? Poxa, será possível que você não consegue fazer nada, certo? Ele não está perguntando, será que você não consegue? É, consigo. Não está esperando a resposta, né? Está tranquilo. A pergunta é quase sob a forma retórica mesmo, nesse contexto. Não haveria problema algum. Veja que ele diz, o objetivo principal não é obter uma resposta. Mas e se o aluno responder? Pessoal, não é o objetivo principal. Ele não está dizendo aí que não possa acontecer. Pode. Pode até acontecer. Mas não é realmente o objetivo principal, o objetivo central. Certo? Vamos lá, seguindo aí, acompanhe. Bom. Então, na questão 2 aí, claro, a resposta certa é a letra B de bola. Todas as alternativas são corretas. Questão 12. 13 agora. Vamos lá. Assinar a alternativa em que, alterando-se a fala do professor, olha só, não se manteve a adequação à norma. Ele quer saber onde ocorreu o erro de português. Não é? Se eu estou alterando a fala, mexendo no texto dele, estou mexendo no texto, tá? Então, de que forma eu não mantive a adequação à norma? De que forma hoje houve realmente alteração na norma? Vamos dar uma olhada aí? Bora lá. Vós não conseguis fazer nada como vos solicito? Esse é o primeiro ponto. Vós não conseguis fazer nada, ó. E aí? Tá ou não tá correto? Tá, nenhum problema. Eu uso vós, que é a segunda pessoa do plural. Conseguis é o verbo também, claro, com o vós, concordando com o sujeito aqui na segunda do plural, como vos solicito. Note, eu tenho a chamada uniformidade de tratamento, ou a uniformidade pronominal, né? Existe uma uniformidade pronominal aqui. Tudo na segunda pessoa do plural. Certo? Beleza? Letra B, ó. Tu não consegues fazer nada como te oriento. Tu não consegues como te oriento. Tá vendo aqui? Então, tu não consegues como te oriento. Claro, tudo no tu, segunda pessoa do singular, nenhum problema. Você não consegue fazer nada como lhe solicito? Solicito a você, nenhum problema. Solicito algo a alguém. Então, esse lhe aqui substitui um termo pré-posicionado, aquele termo que possui a preposição a, tá certo? Solicito a você alguma coisa. Ok? Você não consegue fazer nada e tal, nenhum problema. Você não consegue fazer nada como oriento? Note que houve uma mudança de verbo. Você vai orientar alguém. O verbo agora é transitivo direto, né? Nesse caso aqui. Eu oriento você. Então, se eu oriento você, usado como transitivo direto aqui, claro. Então, esse O aqui é o oblíquo adequado, com o complemento. Por que aqui é lhe e aqui é O? Por conta do verbo, gente. O verbo solicitar admite o lhe, exige o complemento com preposição, que não é o caso do verbo orientar. Orientar aqui exige um complemento sem preposição, tá certo? Ok? Você não consegue fazer nada como o peço? Como o peço, não. Você pede algo a alguém. Então, esse o peço aqui está realmente incorreto. Do ponto de vista da adequação norma culta, não há qualquer realmente viabilidade aí. Por quê? Porque aqui é lhe peço. Os verbos, né? O verbo pedir, quem pede, pede algo a alguém. Fazer nada como o peço. Não, como lhe peço. O lhe seria a forma realmente adequada aqui nesse contexto. Por isso é que a resposta certa realmente é a letra E. Ok? Tranquilos? Vamos lá, avançando. Texto para as questões 14 a 17, vamos lá. Tem um hino ao Senhor do Bonfim aí, glória a ti neste dia de glória e tal, aquela coisa toda, maravilha, tem aí, né? Você tem Arthur Salles e João Antônio Vanderlei. Ok, um hino aí. Olha só o que ele pergunta. Nos versos 17 e 18, veja, 17 e 18, né? Aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade. Veja, esse que aqui, ele quer saber de uma forma ou de outra qual é a função da palavra aqui. Você sabe que a palavra aqui tem várias funções, já mencionamos isso aqui em ocasiões anteriores. Né? O que é pronome relativo quando você trocar por o qual, a qual, os quais, as quais, variações. O que é conjunção subordinativa em várias circunstâncias. Pode ser conjunção integrante, sendo subordinativa. Como ele coloca em duas frentes aqui, gente, ó, uma informação interessante para vocês. A gente sabe que alguns gramáticos colocam assim, conjunção subordinativa. Existem duas modalidades de conjunção subordinativa, né? Deixa eu afastar essa cadeira aqui, senão eu tropeço e bluf, vídeo cacetada. Pois é. Então, ó, você tem aí, conjunção subordinativa.
ela pode ser integrante ou não integrante, segundo alguns autores. Segundo outros autores, eles chamam de conjunção subordinativa e conjunção integrante. Muitos já chamam, assim, alguns outros gramáticos aí, chamam a conjunção integrante simplesmente assim, conjunção integrante. Então não chamam de conjunção subordinativa integrante. Percebeu? Porque dizem que o que não promove subordinação. Mas ele é um indicativo de subordinação, porque essa conjunção integrante, ela muitas vezes caracteriza a chamada oração subordinada substantiva. Se ela caracteriza também a oração subordinada substantiva, se ela pode surgir como forma de complemento do verbo, nesse contexto aí, é claro que eu posso ter as orações subordinadas como uma coisa bem, vamos dizer assim, característica, né? Vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva da construção da frase. Então, autores, no caso da FGV, estamos falando de FGV, não é isso? O nosso curso FGV, dicas e questões e tal, ele coloca conjunção subordinativa na letra B, e coloca conjunção integrante na letra E. Então, vê-se que a FGV considera conjunção subordinativa uma coisa e conjunção integrante outra coisa. Pelo menos aí é a perspectiva teórica adotada pela Fundação Getúlio Vargas. A gente sabe que, leia-se, né? Conjunção subordinativa aí, do jeito que ele colocou, estou vendo aqui na tela nossa aqui. Conjunção subordinativa, leia-se conjunção adverbial, né? Causal, concessiva, aquelas coisas, tá? Mas a gente sabe que muitos gramáticos abonam realmente esse contexto do uso da conjunção subordinativa também, como o nome conjunção subordinativa integrante. É porque hoje em dia é mais cômodo, é mais rápido. O pessoal chama logo de conjunção integrante, conjunção integrante. Por quê? Porque ela só integra a oração? E aí? Não, porque ela forma os termos integrantes. Peraí, quer dizer que só são termos integrantes? Então a oração predicativa é um termo integrante? Desde quando predicativa é um termo integrante? Então não adianta chamar a conjunção somente de conjunção integrante. Não, porque ela apresenta os termos integrantes da oração. A oração objetiva direta, que é o objeto direto. A oração objetiva indireta, objeto indireto. Tá, mas e aí? O agente da passiva não existe. A completiva nominal existe, tudo bem. Mas e aí? A predicativa não existe, a subjetiva não existe. Então, bom, não sei por que esse nome integrante, só porque existem termos integrantes. Porque existem termos não integrantes também. O termo essencial, sujeito. A substantiva subjetiva. Ela é apresentada também pela conjunção integrante e nem por isso é um termo integrante. A oração predicativa, né? Subordinada, substantiva predicativa. A substantiva apositiva. E aí? Eu tenho outros termos na história. Entendeu? Então eu vejo com uma certa, vamos dizer assim, cautela, uma certa prudência essa história de as bancas estarem muito à vontade para ficar chamando só conjunção integrante, conjunção integrante. Tá, mas existe um porquê dos nomes, entende? É isso que eu estou falando. Para a gente não incorrer nessa mudança de nomenclatura, não, mas agora só se chama assim. Por quê? Se antes ela tinha um nome. Entende? Então tem que tomar cuidado com essa coerência, com essa adequação do nome aí, tá? Vamos seguir daí. Olha só. Então já sabe, conjunção subordinativa ele está colocando aí com valor, né? Causal, qualquer coisa desse tipo aí. Partícula expletiva, já sabe, partícula de realce, aquela que você pode retirar do texto sem prejuízo ao sentido, sem que se deixe de compreender o sentido da frase ou da expressão. Preposição. Lembre, a palavra que é preposição, sempre que você trocar pela preposição de, temos que fazer. Geralmente ela vem no meio de dois verbos, né? Temos que fazer. Temos de fazer. Esse aqui trocando pelo de, claro, preposição, tá? Temos que fazer, temos de fazer, beleza. Conjunção integrante, pessoal. É conjunção integrante quando você troca pelo pronome isso, geralmente, né? Geralmente quando você troca pelo pronome isso. Ok. E aí? Ele diz assim, aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade. E aí? Esse que aí, eu posso trocar por a qual, aos teus pés, o qual, os quais nos deste o direito. Deu direito. Ó, nos deste, vamos ver aí, nos deste o direito aos teus pés. Entendeu a diferença? Então, eu tenho o direito aos pés, entendendo um pouco a logística e o sentido desse verso, tá? Então ele diz assim, aos teus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, trata e exulta num férvido preito, a alma em festa da nossa cidade. Aos teus pés que nos deste o direito. Se eu disser, deste-nos, para não começar a frase com pronome, né? Deste-nos o direito aos teus pés. E aí, posso ou não posso? Posso. Veja se eu troco aí, por exemplo, na letra
Na letra B ele chamou aí de... Na letra A chamou de pronome relativo. Já deu para perceber que você não troca por qual. Aí os quais não fica estranho, não dá. No contexto da frase não dá. Na letra B, conjunção subordinativa. Gente, para ser conjunção subordinativa, geralmente consecutiva, né? Correu tanto que ficou cansado. Falou tanto que ficou rouco. Já estou ficando rouco aqui. Então você vê que existe uma certa ligação com esse aspecto da subordinação, né? Então não é à toa, não é subordinativa de qualquer jeito. Geralmente tem valor consecutivo, tal, tem outros valores mais pontualmente aí falando, certo? Aí depois ele diz, aos teus pés que nos deste direito. Se eu retirar esse aqui aí, na letra C ele coloca partícula expletiva. É curioso, né? Essa é a resposta certa. Mas por quê, pessoal? Se eu retirar esse que daí, você percebe que não haverá falta. Aos teus pés nos deste o direito. Deste-nos, ou então nos deste, né? Deste-nos o direito aos teus pés. Se eu estiver aos pés do Senhor do Bonfim, eu tenho o direito. Aí ele diz, aos teus pés deste-nos a verdade. Ou seja, a verdade está aos pés do Senhor do Bonfim. Entende? Diante dele, diante do Senhor do Bonfim, deste-me o direito. Direito com D maiúsculo, hein? O direito. Assim, quase como se fosse a justiça. Né? Então, deste-nos a verdade foi dada nessa perspectiva. Então, você começa a perceber que existe uma relação aí bem clara, bem focada nesse aspecto aí. Certo? Partícula de realce, partícula expletiva ou partícula de realce. Não é preposição, porque você não troca pelo de, não é conjunção integrante, porque você não troca por isso. Aos teus pés, isso. Assim, tá, mas isso o quê? Como assim? Né? Ele nos deu, você tira o verbo, tira tudo? Como é que você pode tirar verbo, tirar tudo? Nesse contexto aqui da frase não dá. Certo? Resposta certa, letra E, partícula de realce. Letra E não, letra C, né? Vamos seguindo aí. Olha só. Letra C, partícula expletiva, maravilha. Vamos lá. Olha só o que ele diz. Ele dá um verso, né? Dai-nos a graça divina. Beleza, verso 7. Assinar a alternativa em que se fez corretamente a passagem do verso acima para a forma negativa. Pessoal, é só observar, né? Se é a forma negativa, você já checa rapidamente aí, de imediato, que esse verbo aqui é um verbo claro no imperativo. Dai-nos a graça. Essa forma verbal, você tem que ser craque em verbo, pelo menos para identificar, para saber que isso aqui é um imperativo, né? Marcelo, mas como é que eu vou saber, bicho? Tá louco esse negócio aí? Ô, louco, meu. Ó, né? Como é que eu vou saber que esse negócio aqui, bicho, está no imperativo? Que história é essa? Gente, toda vez que for orai, comei, tomai, bebei, isso tudo aqui é imperativo, pô, imperativo afirmativo. Mas esse negócio aqui, comprai, cantai, compreendei, perdoai, você já sabe. O ai, o ei, é tudo imperativo. Imperativo afirmativo. Sabe por quê? É o voz. Vamos relembrar como é que a gente forma aí? Imperativo afirmativo. Você tem o tu e o voz. O imperativo afirmativo, que é o que mais cai nas provas, tá certo? Você vai ver que cai demais nesse negócio aí. Imperativo afirmativo. O tu e o voz do imperativo afirmativo. Olha só. O tu e o voz, eles derivam, eles vêm, eles se originam a partir do presente do indicativo. Aquele lá de trás. Presente do indicativo, retirando-se apenas a letra S. Veja. Presente do indicativo sem S. Vou dar alguns exemplos. Eu estudo, tu estudas. Veja, eu estou falando de tu e vós. Tu e vós, as segundas pessoas. Esqueço não. Anote aí no seu resumo para não esquecer, tá certo? Anota aí. Não anotar não. Anote, rapaz, isso vai cair em prova. E se cair de novo? E se cair na próxima prova? E aí, como é que você vai se virar? Anote, vai, não custa nada. Já sei, tá bom, já sabe, né? Depois não diga que eu não avisei. Olha, é isso aí. Imagine que você tenha o imperativo afirmativo. Tu, vós. Veja, eu pego o presente do indicativo, tu e vós, só faço tirar o S. Eu estudo, tu estudas. Se tu estudas, tiro o S. Estuda tu. Esse é o imperativo. Nós estudamos, vós estudais. Olha aí. Vós estudais. Tiro o S. Estudai, vós. Imperativo prontinho. Percebeu? Verbo pesquisar. Eu pesquiso, tu pesquisas. Tiro S. Pesquisa tu. Imperativo. Pesquisa tu.
Nós pesquisamos, vós pesquisais. Se nós pesquisais, é claro, tira o S. Pesquisai vós. Fazer. Eu faço, tu fazes. Eu faço, tu fazes. Como é que fica? Você. Isso. Faze, tu. Nós fazemos, vós. Vá? Nós fazemos, vós. Não, no presente. Presente do negativo. Nós, vós no caso. Vós fazeis. E como é que fica o imperativo? Fazei. Não tira o S. É só tirar o S. Fazei vós. Entendeu agora? Próxima aula a gente continua. Até lá.